Bom, senador Pablo Davinha, Vossa Excelência fez uma explanação maravilhosa. Eu também já fui um sonhador, né? Não vou dizer que é só sonhos, claro, mas quando eu entrei no futebol também eu tinha uma visão muito parecida. E o que eu comentei, e no meu comentário, acho que eu falei alguma coisa bem parecida. A minha preocupação é que essa diferença econômica entre os clubes grandes e os clubes médios para os pequenos acabe com o próprio futebol. Eu conversava com meu amigo Marcelo aqui exatamente sobre isso, que essa diferença econômica acabe com a diferença técnica tão grande, né, que acabe com o próprio futebol. Hoje na Europa, a divisão do dinheiro é quase que a mesma para os clubes, a divisão do dinheiro da televisão é quase que a mesma para todos os competidores. E cria-se um dinheiro para os campeões. Uma diferença assim, para o primeiro lugar, para o segundo lugar, para o terceiro, cria-se uma premiação até para o penúltimo colocado. E aqueles que saírem melhor, obviamente, recebem um dinheiro maior, né? Então, cria-se um equilíbrio, né? Quem sair melhor vai receber mais. E aqui no Brasil, não. Então, essa diferença econômica acaba criando a diferença técnica perigosa. E um desequilíbrio financeiro muito grande. Essa também é a minha preocupação. Mas o pior de tudo, o governo tinha que ter uma preocupação maior também com relação a isso. As empresas, para você ter uma ideia, as empresas estatais têm uma preocupação na hora de patrocinar os clubes também, somente uma preocupação econômica. Você vê a Eletrobras hoje patrocina a Eletrobras e a Petrobras, patrocina o Flamengo e o Vasco. Por que não patrocina o seu clube lá no Rio Grande do Norte? Ela tem uma preocupação só econômica. Ela não tem uma preocupação social. Você que é da base do governo poderia cobrar da Eletrobras patrocinar o teu clube lá no Rio Grande do Norte. A visão é só comercial. Teria que ser uma visão social. Não é? Nós podemos cobrar isso, não podemos? Não é? E eu gostaria de cobrar também agora do vice-presidente, meu amigo Weber Magalhães, né, para que cobrasse. Eu falava a mesma coisa agora, Weber, com relação a Conmebol. Fui presidente do Cruzeiro durante quase 20 anos, e durante esses anos todos, o Cruzeiro participou 4 anos seguidos da Copa Libertadores da América. E eu tentava, durante os nossos pares do futebol brasileiro, para a gente brigar contra a Federação Sul-Americana de Futebol, e nunca tive respaldo. Porque eles tinham medo da Confederação Sul-Americana de Futebol, medo de serem retaliados, medo de serem roubados por arbitragem. Quando nós íamos reclamar das cotas de patrocínio da Confederação Sul-Americana, eles falavam, não querem, não participem da Libertadores. Como é que eu vou explicar para o meu torcedor que eu não vou disputar uma Copa Libertadores da América? Quando nós íamos na CBF para buscar apoio, para brigar contra patrocínios, a favor de cotas melhores, nós nunca tínhamos respaldo da CBF. Isso eu estou falando do Ricardo Teixeira, que era meu amigo. Ninguém se preocupava, nós tínhamos que brigar sozinho. A gente ia disputar a Libertadores. Olha que absurdo, meu amigo Paulo Davi. Cruzeiro, eu estou falando do meu clube, porque dos restos eu não sei. O Cruzeiro recebe para disputar um jogo do Campeonato Mineiro contra o Guarani de Divinópolis, com todo respeito ao Guarani, como eu poderia estar falando do Boa ou do Ipatinga, R$500 mil para disputar um jogo do Mineiro. Pasme, meus amigos. Para disputar um jogo da Libertadores, nós recebemos R$100 mil. Para jogar contra o Boca Juniors da Argentina, R$100 mil. Para ser campeão brasileiro, o Cruzeiro recebe R$10 milhões para ser campeão brasileiro. Para ser campeão da Libertadores, R$4 milhões. Para ser campeão da América. Aquilo é um assalto. Os clubes brasileiros são assaltados pela Confederação Sul-Americana de Futebol, sem nenhum apoio da CBF, meu amigo Weber Magalhães. Vamos ver se o novo presidente da CBF tem coragem de ajudar os clubes brasileiros. Tenha peito de peitar a Confederação Sul-Americana de Futebol, que é uma quadrilha. Aquilo é uma caixa preta. Junto os argentinos, os uruguaios e os paraguaios, porque enquanto nós falamos, eles hablam. E para assaltar os clubes brasileiros. E não existe Libertadores sem os clubes brasileiros. Não existe patrocinadores sem os clubes brasileiros.
E é tão simples, 5 clubes só brasileiros que disputam a Libertadores. E os clubes não se unem, cara. Fica todo mundo doido para disputar a Libertadores, são assaltados pela Sul-Americana e ninguém faz nada. Agora eu não estou mais no Cruzeiro. Eu posso peitar e posso denunciar isso aqui, vou continuar denunciando. Agora, eu gostaria de ter apoio da CBF. É quase que um desabafo, viu, minha presidente? Mas acho que eu estou no fórum certo e no lugar certo, que é a Comissão de Esportes do Senado. Agora, o estranho também, presidente, é que o governo trabalhou para que se liberasse a bebida alcoólica e a presidente Dilma vetou. Ela transferiu essa competência para os estados, coisa que eu não entendi. A Assembleia Legislativa do meu estado, do Rio Grande do Sul, o governo do estado, porque nenhum estado vai, digamos, essa foi a forma, digamos, politicamente mais adequada. Pois é, mas prova que não existia esse acordo do governo, então, com a FIFA, né? Se ela transferiu essa competência para os estados, é uma evidência que não existia esse acordo do governo federal com a FIFA. Senador Perrella, o problema é o seguinte, é que alguns estados, como o Rio Grande do Sul, como São Paulo, têm uma lei estadual que proíbe a bebida alcoólica. Se a lei proíbe e se o que nós aprovamos aqui libera, há um conflito de interesses na federação. Os estados têm autonomia, Não, mas a lei federal ela vale, a lei estadual passa não vale nada. Ela prevalece sobre a lei menor, a lei do estado. Claro, Só que aí, no entendimento houve digamos, um entendimento político institucional da Câmara quando votou e nós acolhemos isso para tentar, digamos, envolver e compartilhar uma responsabilidade que é essa, porque já havia uma lei, então seria apenas uma imposição autoritária demais, não permitir que os legislativos dos estados onde terão jogos, como Porto Alegre ou São Paulo mesmo, e agora as assembleias têm que fazer, estão fazendo no caso do Porto Alegre. No meu entendimento, esse veto deixou a gente mal, a partir do momento que o governo trabalhou o governo trabalhou para que a gente não criasse nenhuma dificuldade com relação a isso, depois houve o veto. Eu acho que nós ficamos numa posição chata.